o regime de caixa, o que você precisa saber? Vamos lá. Informações sobre os fluxos de caixa da entidade que reporta durante o período também auxiliam os usuários a avaliar a capacidade da entidade de gerar futuros fluxos de caixa, tal. O que isso aqui está falando? O item 1.20, ó. Essas informações indicam como a entidade obtém e despende caixa, incluindo informações sobre contratação, amortização de dívida, tal. Resumindo, para que serve o regime de caixa? Na contabilidade, pelo regime de caixa, nós temos a DFC. E a DFC, ela mostra como você recebeu e pagou caixa, como você recebeu e gastou caixa, relativamente às operações principais da companhia, as atividades de investimento de capital, né, quanto você comprou de imobilizado, de investimentos intangíveis, etc., e o quanto você conseguiu de financiamento, que são empréstimos, capital próprio e assim por diante. Tá? Isso é a DFC. Então, o que você quer saber é o seguinte, olha, você tem que ter preferência para uma empresa que está gerando caixa operacional. Então, o fluxo de caixa vai ajudar os usuários, olha lá, segunda linha, a avaliar a capacidade de a entidade gerar fluxos de caixa. Então, como que ela está gerando caixa? Porque uma empresa não sobrevive sem gerar caixa, beleza? Mas também não obriga, o CPC 00 ele não obriga a nada, né? Eu não sou obrigado, beleza? Item 2.2, agora vamos falar sobre o assunto talvez mais importante, o capítulo que mais pode cair na prova de vocês relativo a esse pronunciamento. Diz o seguinte, ó, relatórios financeiros fornecem informações sobre os recursos econômicos da entidade que reporta, reivindicações contra a entidade que reporta, tal. Beleza, isso aqui não vem ao caso. Agora é o seguinte, se informações financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes e representar fidedignamente aquilo que pretendem representar. A utilidade das informações financeiras é aumentada se forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis. O que você precisa saber aqui? Olha só. Para você saber quais são as características qualitativas das demonstrações contábeis, você tem que saber o seguinte, o macete é o seguinte, é o cocô teve re. Beleza? Cocô teve re. O que é o cocô teve re? É a comparabilidade a compreensibilidade. Cuidado, porque algumas questões tentam falar que é confiabilidade, tá? Não é confiabilidade, é comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade, verificabilidade, tá? Você tem aqui relevância e representação fidedigna. Então essas são as características qualitativas das demonstrações contábeis, tá bom? Tem as características qualitativas que são chamadas de características qualitativas de melhoria, que são essas aqui, é o cocô teve. E essas aqui são as características qualitativas
O RE são as características qualitativas fundamentais, beleza? Então, COCOTEV são as características qualitativas de melhoria. RE são as características qualitativas fundamentais. O que é isso? Se você já guardar assim, você já vai ter chance de... Muitas questões perguntam só isso, tá? Características qualitativas fundamentais, RE. De melhoria, COCOTEV, tá? Vamos lá. As características qualitativas fundamentais são relevância e representação fidedigna. Ok, RE. O que é uma informação contábil relevante? Prestem atenção. Uma informação contábil financeira relevante, vamos lá na tela, é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Tá? Então, uma informação relevante é aquela que pode fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Por exemplo, você informar que a empresa tem um grande endividamento. Isso, para mim, né, enquanto investidor, vai fazer uma grande diferença, porque vai decidir se você quer ou não investir naquela empresa. Você informar o quanto ela gerou de caixa. Isso vai fazer diferença, então é uma informação relevante. Agora a Petrobras, uma das maiores companhias aí do Brasil, informar quanto ela tem de estoque de caneta Bic. Vai fazer diferença? Não vai fazer diferença alguma. Né? Não faz diferença, então não é irrelevante. Tá? O que você precisa saber, portanto? Uma informação ela é relevante quando ela faz diferença nas decisões tomadas pelos usuários e, para fazer diferença, ela tem que ter valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. O que é fazer diferença nas decisões, então? É ter valor. Deixa eu só anotar aqui. A informação relevante é aquela que faz diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Ela pode ter valor preditivo, confirmatório ou ambos. O valor preditivo significa poder predizer futuros resultados. Como assim? Por exemplo, se você pegar lá o balanço da WEG, ela tinha lá em 2008 800 milhões de lucro, de receita, 2009 1 bilhão, 2010 1 bilhão e 200, 2012 1 bilhão e 500. Então você consegue fazer uma predição, predição é tipo uma previsão. Você consegue fazer uma predição de que ela vai ter bons resultados no futuro, baseado nisso, baseado naquilo, etc. Tá? Então isso é o valor preditivo. O valor preditivo faz uma informação relevante. Mas a informação financeira ela pode também ter valor confirmatório. O que é o valor confirmatório? Você fez uma predição e você previu que a WEG ia entregar uma receita anual de 3 bilhões, por exemplo, em 2021. Aí chega em 2021, você vai e realmente cravou. Né? Então teve um valor confirmatório. Você confirmou que a companhia ela ia entregar aquele valor ali. Então a informação ela pode ter valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. Tá? Isso é ser relevante. Os valores preditivos e confirmatório estão interrelacionados, porque primeiro você faz uma predição e depois a predição ela se confirma ou não. Beleza? Agora, outro ponto importante sobre a relevância é o que é a materialidade. Materialidade é um aspecto específico da relevância. Vamos lá. Materialidade é um aspecto específico
da relevância. O que é a materialidade? A informação é material se a sua omissão, distorção ou obscuridade puder influenciar razoavelmente as decisões que os principais usuários de relatórios financeiros tomam com base nesses relatórios, que fornecem informações financeiras sobre a entidade específica que reporta. O que é a materialidade? Então, é quando é uma informação que foi omitida, distorcida ou obscurecida, ela influencia as decisões que os usuários vão tomar. Por exemplo, a CVC, aconteceu isso com a CVC no ano de 2020. A CVC estava com uma omissão relativa a uma série de receitas que ela tinha que lançar, ou de despesas que ela tinha que lançar, repasses que ela tinha que fazer, e isso prejudicou as suas demonstrações contábeis, os seus lucros, as suas receitas em pelo menos 4%. Ela fez uma série de ajustes e acabou culminando com um prejuízo lá da companhia naquele ano, né? Fora, não estou falando nem de pandemia, nada, mas ela estava omitindo informações, de modo que essas informações, geralmente 4% da receita ali de estimativa, isso era algo material. Né? Material por quê? Porque o fato disso ter sido distorcido, isso causou um impacto nas demonstrações financeiras. Então, a materialidade é quando a informação, quando a omissão, quando a distorção ou a obscuridade pode influenciar as decisões que os usuários tomam sobre as decisões contábeis. Vem, Pitoco. Beleza? Ok. Beleza, então já foi a relevância. Agora, o que é a representação fidedigna? Relatórios financeiros representam fenômenos econômicos em palavras e números. Para serem úteis, informações financeiras não devem apenas representar fenômenos relevantes, mas também representar de forma fidedigna a essência dos fenômenos que pretendem representar. Em muitas circunstâncias, a essência de fenômeno econômico e sua forma legal são as mesmas. Se não forem as mesmas, fornecer informações apenas sobre a forma legal não representaria fidedignamente o fenômeno econômico. Veja que enrolado, né? Então, aqui não interessa tanto. Vamos para o que cai em prova sobre representação fidedigna. Representação fidedigna, em tese, é dizer o seguinte, que uma informação ela tem que ser completa, ela tem que ser neutra e tem que ser livre de erro. Representação é você representar algo. Fidedignamente é você representar algo fielmente. Então, a representação fidedigna quer dizer que a informação contábil está sendo representada de forma fiel. E para a demonstração contábil ser representada de forma fiel, ela precisa ser completa, ela precisa ser neutra e ela precisa ser livre de erros. O que é ter uma demonstração contábil completa? É ela conter o necessário para que você possa compreender o fenômeno que está sendo retratado, beleza? Portanto, você tem lá estoque de produtos acabados na fábrica tal. Você não precisa colocar quantos quilos tem da matéria-prima tal. Né? Então ela é completa, mesmo ela contendo ali, ela tem que conter o necessário para representar o fenômeno retratado. Tá? Completa não significa informação em excesso, significa que ela tem o necessário para que você possa compreender ali o que ela está retratando. A informação ela é neutra quando ela não possui viés na apresentação e na seleção, isto é, ela não é distorcida. É o que eu falei para vocês. Uma informação neutra, ela não tem um viés político, liberal, conservador, estatizante, o que quer que seja. A informação neutra, ela apresenta as informações sobre a empresa de forma neutra, de forma imparcial, tá? Então não possui viés. E livre de erro não significa exatidão, mas a escolha dos métodos corretos. Quando você vai fazer a avaliação dos seus estoques, por exemplo, você tem algumas formas pelas quais você pode fazer. E a escolha do método EPS, que é o último que entra, primeiro que sai, é vedada pela legislação. Então, não significa que não vai ter nenhum erro na sua demonstração contábil, porque pode ter algum erro ali, aqui e tal, etc.
mas significa que livre de erro é uma demonstração que escolheu os métodos corretos para a sua elaboração, tá? Portanto, representação fidedigna é quando a informação contábil ela é completa, neutra e livre de erro, tá? Isso torna a informação fidedigna. Beleza. Um outro ponto interessante é a prudência. O que é prudência? Eu disse a vocês que a informação contábil ela tem que ser neutra, tá? Ou seja, não possui um viés na apresentação e na seleção. Só que nas demonstrações contábeis você tem que ser prudente. O que é ser prudente? A neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência. A prudência ela tinha sido retirada do CPC 00 numa revisão que houve lá em 2011, só que nessa revisão de 2020 ela voltou. Por quê? Porque conforme você tem países diferentes, com culturas diferentes, com formas diferentes de se analisar as coisas, a prudência acabava afetando as demonstrações contábeis de forma diferente em empresas, etc. e tal, mas ela voltou, tá? Então a neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência. Prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamento sob condições de incerteza. Então, o que é ser prudente? É você ter cautela em situações de incerteza. O exercício da prudência significa que ativos e receitas não estão superavaliados. Ou seja, se eu tenho um valor a receber, mas eu não sei se eu vou receber, eu não vou lançar aquilo ainda. Né? Se eu tenho uma receita que eu não sei qual é o valor certo, eu não vou lançar pelo maior valor para enganar os usuários. E passivos e despesas não estão subavaliados. Se eu tenho uma provisão que eu vou ter que lançar no valor de 1 milhão, posso ter que pagar 1 milhão, mas eu posso ter que pagar 100 mil, será que é certo eu lançar por 100 mil e eu tendo chance grande de pagar 1 milhão? Então o passivo e as despesas elas não podem ser subavaliadas. Da mesma forma, o exercício da prudência não permite a subavaliação de ativos ou receitas ou a superavaliação de passivos ou despesas. Essas divulgações distorcidas podem levar à superavaliação ou à subavaliação de receitas ou despesas em períodos futuros. Então, o que é ser prudente? É você ser cauteloso. Hoje, o CPC 00 ele fala assim, quer ser prudente? Seja cauteloso. Você não pode, tem que se procurar sempre refletir a situação real da companhia. Nem em excesso, nem em desexcesso, assim, né? Vamos assim dizer, beleza? Então você tem que ser prudente, você tem que ser cauteloso em condições de incerteza, tá? O que mais que você precisa saber? Olha só. Beleza, essas foram as características qualitativas fundamentais. Agora vamos para as características qualitativas de melhoria. Quais são as características qualitativas de melhoria? Comparabilidade, capacidade de verificação, que é chamada de verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Tá? Então, o que está falando aí no item 2.23? Comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade são características qualitativas que melhoram a utilidade de informações que sejam tanto relevantes como forneçam representação fidedigna que pretendem representar. As características qualitativas de melhoria podem também ajudar a determinar qual de duas formas deve ser utilizada para representar o fenômeno, caso se considere que ambos fornecem informações igualmente relevantes e representação igualmente fidedigna desse fenômeno. Então, o que acontece? Os dois fatores primordiais, fundamentais para você escolher uma informação contábil é que ela seja relevante e que ela seja fidedigna. Relevante quando tem valor preditivo, confirmatório ou ambos. Fidedigna quando ela é completa, neutra e livre de erro. Mas as características qualitativas de melhoria, elas vêm meio que para fechar a tampa do caixão aí para poder melhorar a
as informações contábeis. O que é a comparabilidade? Comparabilidade é você poder comparar. Ó, as decisões dos usuários envolvem escolher entre alternativas, como, por exemplo, vender ou manter o investimento, investir em uma ou outra entidade. Consequentemente, as informações são mais úteis se elas podem ser comparadas a informações similares sobre outras entidades e informações similares sobre a mesma entidade referentes a outro período ou data. Portanto, você vai comparar lá o índice de Basileia, que você utiliza para fazer análise, por exemplo, de investimento em bancos. Você vai pegar um padrão e vai analisar os diferentes bancos, o índice de Basileia, analisar a PDD dos bancos, também é outro indicador que você usa para fazer análise de bancos. Então você consegue tomar as decisões, por quê? Porque elas são comparáveis. Cada empresa é uma empresa, mas comparar é você conseguir fazer uma comparação tanto na mesma empresa, né, em outras entidades similares, em outras empresas, como em outros períodos da mesma entidade. Quando você vai analisar as informações para investir em demonstrações contábeis, sempre tem lá 2021, aí vem 2020. Por quê? Você vai saber se houve uma evolução ou uma involução, nesse caso, relativamente a essa empresa, para receita, para caixa. Tudo tem o período comparativo em função da comparabilidade, característica qualitativa de melhoria, tá? Comparabilidade é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender similaridade e diferença entre itens. Consistência. O que é consistência? Consistência, resumindo, consistência é um aspecto da comparabilidade. Consistência é o uso dos mesmos métodos para os mesmos itens. Ou seja, se você faz uma depreciação do seu veículo pelo método da linha reta, você, salvo se tiver uma mudança, né, tem uma mudança drástica que prega essa necessidade, você vai continuar depreciando pelo método da linha reta. Tá? Então, ser consistente é usar o mesmo método para os mesmos itens. Tá? Se você avalia os seus estoques pelo PEPS, você vai continuar avaliando pelo PEPS. Beleza? Então vejam, ó, comparabilidade não é uniformidade. Para que as informações sejam comparáveis, coisas similares devem parecer similares e coisas diferentes devem parecer diferentes. A comparabilidade de informações financeiras não é aumentada, fazendo com que coisas diferentes pareçam similares, tanto quanto se fazendo que coisas similares pareçam diferentes. Então, ser comparável não significa ser uniforme, tá? Pode haver aí diferença entre empresas, entre coisas e assim por diante. Você não tem que comparar alhos com bugalhos, como se diz, né? Então, ó, comparabilidade. Comparação de informações com entidades similares, por exemplo, Arezzo, são diferentes, né? Mas vamos supor, Arezzo, Grendene na Bolsa, Alpargatas, são entidades distintas, mas do mesmo setor, tá? E outros períodos da mesma entidade, ou seja, ano de 2021 na Arezzo, ano de 2020 na Arezzo, ano de 2019, você vai comparar. Consistência é você usar os mesmos métodos para os mesmos itens e comparabilidade não significa uniformidade. E o que é verificabilidade? Verificabilidade significa que algo é verificável. Ser verificável significa o seguinte, que as demonstrações elas representam de forma fidedigna os fenômenos que pretendem representar. Se você teve uma receita de tanto, vai estar lá representada a receita de tanto, tá? Então, capacidade de verificação significa que diferentes observadores, bem informados e independentes, podem chegar ao consenso, embora não acordo necessariamente completo de que a representação é representação fidedigna. Vejam, portanto, que a verificabilidade ou capacidade de verificação significa que diferentes observadores podem chegar a um consenso. Se você teve um prejuízo no exercício, diferentes observadores vão olhar e vão falar, ó, essa empresa teve um prejuízo. Se ela está com endividamento de tanto, diferentes observadores vão poder chegar e falar, ó, essa empresa tem um endividamento de tanto. Isso é verificabilidade, tá?
Embora eles não precisem ter as mesmas opiniões, né? Via varejo pode ser um investimento péssimo para mim, em particular pode ser um ótimo para você. Cada um tem as suas opiniões. Tempestividade significa disponibilizar informações aos tomadores de decisão a tempo para que sejam capazes de influenciar suas decisões. De modo geral, quanto mais antiga a informação, menos útil ela é. Contudo, algumas informações podem continuar a ser tempestivas por muito tempo após o final do período do relatório, porque alguns usuários podem precisar identificar e avaliar tendências. Então, tempestividade é ser tempestivo, ser ágil na divulgação de informações. Por exemplo, a Arezzo, há não muito tempo, né, fez a aquisição por 715 milhões da reserva. E logo que ela fez isso, ela já divulgou um fato relevante. Né? Geralmente, essas empresas, quando acontecem essas coisas, elas divulgam fatos relevantes, que já vai notificar falando que aconteceu isso, aconteceu aquilo, para que os usuários possam falar, não, para mim isso não é uma boa, vou vender as minhas ações da Arezzo. Não, excelente, vou continuar. Então, tempestividade é você divulgar as informações de forma rápida. Quanto mais demora, menos interessante, menos útil vai ser essa informação, beleza? E por último, compreensibilidade. A última característica qualitativa que a gente vai ver significa o seguinte: compreensível. É algo claro e algo conciso. Tá? É compreensível. Então, classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso as torna compreensíveis. Então, vejam, compreensibilidade é você apresentar as coisas de forma clara. Mas quando você pega, por exemplo, alguns setores, algumas empresas, como a Amazon é uma empresa super difícil, complicada de analisar. Existem setores que são setores difíceis de analisar na bolsa, como o setor agroindustrial e assim por diante. Então, o item 2.35 fala: alguns fenômenos são inerentemente complexos e pode não ser possível tornar a sua compreensão fácil. A própria contabilidade fala isso. Excluir informações poderia tornar esse relatório mais fácil, só que eles seriam incompletos, beleza? Então o que eu falo? Tem informação que é difícil mesmo. Informações sobre petróleo, minério, essas coisas são complexas para quem não é da área. Só que o 2.36 ainda fala o seguinte: os relatórios financeiros são elaborados para pessoas que têm conhecimento das atividades comerciais e econômicas e que revisam e analisam as informações de modo diligente. Algumas vezes, mesmo os usuários bem informados e diligentes podem precisar buscar auxílio de consultor para compreender informações sobre fenômenos econômicos complexos. Então, o item 2.36 fala: as demonstrações contábeis são elaboradas para quem estuda. Será que é verdade? Nem sempre, né? Mas, em tese, as pessoas que estão investindo, que estão ali emprestando dinheiro para a companhia, elas deveriam estar sabendo o que estão fazendo, né? E por isso que você não pode excluir informações complexas das demonstrações contábeis. Você pode elucidar, pode tornar ali talvez um pouco mais fácil, mas excluir não, beleza? E aí, resumindo, comparabilidade é você comparar informações de entidades similares e também outros períodos da mesma entidade. Consistência é você usar os mesmos métodos para os mesmos itens. Comparabilidade não significa uniformidade. Verificabilidade significa que diferentes observadores podem chegar a um consenso. Tempestividade é ter informação disponível a tempo para poder tomar decisão. E compreensibilidade é você apresentar uma informação com clareza e de forma concisa. Beleza? Então esse foi um resumo aí, nosso primeiro bloco. Vejam que não tem questões por enquanto, eu vou ter que fazer uma adaptação de questões para poder apresentar para vocês, porque esse pronunciamento mudou e depois veio toda uma situação que nós não tivemos mais provas, então eu vou adaptar diversas questões e vou apresentar para vocês ao final, beleza? Então é isso aí, um abraço e até mais.